Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. Neste momento, nós vamos, com a graça de Deus, iniciar o nosso estudo de hoje, nosso momento de comunhão e estudo da Palavra de Deus no projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 19 do livro do Gênesis. O tema de hoje, a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19 retrata a destruição de Sodoma e Gomorra e a fuga de Ló e suas filhas. O capítulo levanta questões importantes sobre as consequências do pecado, a importância da hospitalidade e da retidão e os desafios enfrentados pelas mulheres nas sociedades patriarcais. Este capítulo também enfatiza o tema do pecado e suas consequências e fornece informações valiosas sobre o caráter de Deus. Lembrando que antes de acompanhar este estudo, é muito importante que você faça a sua leitura com atenção no capítulo em sua Bíblia, ok? Este capítulo levanta o véu sobre o ministério dos anjos. O Senhor dos anjos permaneceu com Abraão nas alturas. Ele também, em épocas futuras, teria de descer às Sodomas humanas para buscar e salvar os perdidos, até chegar à plenitude dos tempos. Um comentário inicial dentro do nosso estudo de hoje. Agora o versículo 1. Ló arrola-se entre os homens cujas vidas estão relatadas na Bíblia para prevenir-nos que um bom começo necessariamente não é nenhuma garantia quanto a um bom fim. Observem-se os casos de Balaão, Saul e Salomão. Ló contava com as mesmas vantagens de Abraão, mas parece que as riquezas deste mundo lhe eram de maior valor do que o país celestial, aquele cujo artífice é Deus, conforme Hebreus 11:16. Nas antigas cidades do Oriente, a vida pública estava centralizada no portão de entrada da cidade. Lembrando que a maioria das cidades antigas daquele tempo eram cidades cercadas por grandes muros. Não é dito por que Ló estava sentado à porta da cidade. O certo é que ele estava atento a viajantes a quem pudesse mostrar hospitalidade e protegê-los dos sodomitas. A explicação de que ele havia sido promovido ao cargo e à dignidade de juiz não é realmente improvável, particularmente em vista de sua relação com Abraão, que outrora havia salvo a cidade de toda a escravidão. Então, diz que Ló também, como Abraão, prostrou-se. Em toda a história, Ló demonstrou sua justiça pela hospitalidade a estranhos, assim como seu apelo veemente no verso 7. Agora, comentando o verso 2, aqueles dois homens que eram anjos, eles disseram: passaremos a noite na praça. Os anjos haviam aceitado imediatamente a oferta de Abraão, no capítulo lá anterior. Mas
pareciam relutantes em aceitar a de Ló. Estavam testando sua sinceridade, provando se seu convite era meramente uma formalidade vazia ou se constituía o sincero desejo do coração. Registros antigos revelam que os viajantes muitas vezes passavam a noite ao ar livre. A consideração de Ló pelos outros se demonstrou o meio de sua própria salvação. Olha que detalhe importante. Pelo fato de Ló insistir com esses dois estranhos, resultou na salvação dele. Ele manifestou um espírito que estava em marcante contraste com os homens de Sodoma. Comentando o verso 4, todo o povo. Esta frase provavelmente significa uma grande afluência de homens que representavam, de maneira geral, todos os grupos sociais da cidade de Sodoma. Descreve moços, velhos, todo o povo, de todos os lados. Esses detalhes são importantes para demonstrar por que Sodoma foi destruída. Porque o mal, a iniquidade, a perversidade estava generalizada naquela ímpia cidade. Então, no verso 5, os homens chegam à casa de Ló. Onde estão os homens que você acolheu? Os homens da cidade se reuniram em volta da casa de Ló, pretendendo violar o direito oriental de hospitalidade, a fim de satisfazer desejos antinaturais. Quanto ao significado da palavra queremos conhecer, significa abusar deles. O termo é usado aqui em referência à prática imoral, abominável, que Paulo descreve em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 27, conhecida como sodomia. Segundo evidências arqueológicas, este pecado, punível com a morte sob a lei mosaica, era disseminado entre os cananeus. A ênfase de Moisés, enquanto escritor do Gênesis, de que tanto jovens quanto idosos estavam à porta da casa de Ló, mostra claramente como era justificável que Deus trouxesse destruição sobre essas cidades. Agora, passando para o verso 7, Ló, então, disse aos homens que não fizessem mal com eles. Ló saiu da casa, tendo cuidado de trancar a porta atrás de si, para evitar que a multidão entrasse. Ele fez uma fervorosa tentativa de dissuadir seus concidadãos das más intenções que nutriam. Agora, o verso 8 nos revela um fato muito estranho. Realmente, sempre que lemos esta parte, é de arrepiar, né? Por quê? Porque Ló agora, tendo duas filhas, ele oferece em troca. A crença, vamos entender então o contexto. A crença no solene dever da hospitalidade, tão altamente estimada entre as nações orientais, explica a decisão de Ló, embora não a justifique. Ok? Aquele que acolhesse um estranho sob seu cuidado e proteção tinha, de acordo com as leis e a cultura, o dever de proteger, mesmo à custa da própria vida. Talvez só para uma mente oriental é que a obrigação de um anfitrião para com seus convidados poderia justificar, ou pelo menos desculpar, esta conduta estranha de Ló. A pureza de suas duas filhas numa cidade como Sodoma
é evidência do grande cuidado com que Ló havia criado suas filhas e prova que a oferta não foi feita de maneira leviana. O fato de que uma proposta tão temerária chegasse a ser feita prova que Ló havia exaurido todos os meios cabíveis para evitar o mal e que estava fora de si. Ele conhecia muito bem a impiedade de seus concidadãos ali de Sodoma. O verso 9 nos revela que os homens negaram essa proposta e disseram: você pretende ser o nosso juiz? A tentativa de Ló para frustrar as más intenções dos sodomitas só serviu para enraivecê-los ainda mais. Eles não queriam que ninguém lhes dissesse o que fazer, especialmente alguém estrangeiro, como era o caso de Ló. Se Ló tinha sido nomeado juiz, como alguns sugerem, os sodomitas acharam que já havia passado da hora de se livrarem dele. Pela linguagem que usaram, já os havia admoestado a mudar de seus maus caminhos. Portanto, em sua ira cega, ameaçaram tratar Ló de maneira mais terrível ainda do que haviam planejado fazer com seus convidados, caso ele os tentasse impedir por mais tempo. Foi somente o poder repressor de Deus, talvez juntamente com a hesitação momentânea deles em lançar mão de um homem, cujo exemplo justo havia despertado um débil sentimento de respeito em sua mente degradada, que impediu a turba de despedaçá-lo ali mesmo. Que situação, hein? Então, no verso 12, agora os visitantes, que eram anjos, eles se manifestam. Tens aqui alguém mais? Perguntaram a Ló. A essa altura, Ló já devia ter percebido a natureza sobrenatural dos visitantes. Era hora de lhe contarem o propósito de sua missão, e eles o informaram na linguagem mais clara possível sobre a iminente destruição da cidade. Embora pareça que os filhos casados de Ló adotaram o estilo de vida do povo de Sodoma, os anjos estavam dispostos a sair da cidade. Uma vez que eram participantes dos pecados de Sodoma, nada, a não ser sua própria escolha, tornaria sua destruição inevitável. Na continuação dos versos 12 a 16, fica-nos claramente revelado que nem mesmo 10 pessoas justas puderam ser encontradas em Sodoma, conforme a intercessão de Abraão lá com o Senhor. A salvação é baseada inteiramente na graça divina e não em ação humana. Então o verso 14 nos diz que saiu Ló. O fato de filhos e filhas não serem mencionados novamente não prova que Ló tivesse apenas genros e não noras, e nem que esses chamados genros eram jovens comprometidos com as 2 filhas que ainda moravam em casa. Ló acreditou nos anjos e fez o máximo esforço para persuadir seus filhos a buscar a segurança, saindo da cidade. Mas o que aconteceu? Eles só ridicularizaram a ideia de que Deus iria destruir a cidade. Que triste isso aqui, né? Verso 15. Então os anjos agora precisam apressar a Ló. Levanta-te. Aparentemente Ló havia advertido os filhos durante a noite, e quando o sol estava para sair,
os mensageiros celestiais instaram com ele para que fugisse sem demora com a esposa e as 2 filhas. A frase que aqui se encontram implica que Ló tinha outros filhos que não estavam aqui e que não estavam dispostos a partir. Agora 16. Como, porém, se demorasse, Ló e sua esposa acreditaram, mas acharam difícil deixar para trás todas as suas posses. Em momentânea confusão e perplexidade, Ló se demorou, indeciso quanto ao que devia levar consigo ao fugir, não manifestando nenhuma preocupação com as posses de Ló. Os anjos puxaram, portanto, os 4 para fora à força. Sendo-lhe, diz a inspiração, diz a palavra, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha só. Realmente, Deus foi grandemente misericordioso com Ló e sua família. Tal é a fraqueza da natureza humana que mesmo um homem bom pode ser tão atraído pelo mundo que não consiga se desvencilhar dele. Ele é como aquele que caminha numa tempestade de neve e que, sentindo um entorpecimento fatal subir por seus membros gelados, é tentado a entregar-se ao que sabe ser o sono da morte. Ele precisa de alguém que o desperte e que o inste a ir para um lugar seguro. Agora 17. Livra-te, salva a tua vida. Ló e a esposa ainda estavam hesitantes em deixar tudo para trás. Olha só que situação, meus queridos. Não poderia a destruição ser adiada até que ele tivesse oportunidade de remover suas posses? Olha onde estava o coração de Ló, de sua família, nas coisas. Se tivessem tempo, poderiam até persuadir outros a acompanhá-los. Eles pensariam: por que tanta pressa? Contudo, Cristo aparece e ordena: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás. Se fosse atendido o pedido de Ló por um tempo adicional, ele acharia cada vez mais difícil, à medida que passassem os dias, separar-se da fortuna que acumulara durante toda a vida. Talvez até decidisse ficar. Olha só, sua única esperança estava no rompimento imediato e completo com as coisas que ligavam seu coração com Sodoma. Meus amigos, o mesmo acontece hoje conosco, com os servos de Deus. Temos que muitas vezes fugir do pecado, fugir sempre do pecado, mas fugir deste espírito de acomodação com o meio, em que vivemos. E então a ordem foi: foge para o monte. A planície, que outrora fora tão atrativa por sua beleza e fertilidade, havia se tornado o lugar mais perigoso da terra e precisava ser abandonado. Quão fatal fora a decisão de Ló de tornar este local seu lugar de habitação. Ele agora devia encontrar refúgio nas colinas. Então, no verso 18, Ló se manifesta novamente: assim não, Senhor meu. E em vez de cooperar alegremente com o plano de Deus para a preservação de sua vida, Ló abusou da grande misericórdia de Deus. Referindo-se à suposta impossibilidade de escapar para as montanhas, rogou permissão para se refugiar na pequena cidade vizinha de Bela, mais tarde chamada Zoar, que significa pequena.
Ló ainda estava relutante em deixar a comodidade e o luxo da vida na cidade em troca do que lhe parecia uma existência precária e incerta. Então, no verso 19, o teu servo achou mercê diante de ti. Ló reconhece ter encontrado graça diante do Senhor. O verso 22, Zoar. Pode-se inferir do fato de Ló ter de fugir novamente para uma caverna, que Zoar também foi destruída posteriormente. Olha aí, a interessante revelação. Então, a Sodoma e Gomorra provavelmente refere-se a algumas cidades no entorno ali, entre elas Zoar, que pode ter sido destruída também. 24, fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor. Por esta ênfase focada na ação do Senhor, o texto retrata utilizando deliberada e extraordinariamente medidas para trazer a destruição cataclísmica à região, que anteriormente tinha sido tão exuberante quanto o Egito. Profetas posteriores, tomaram isto como um símbolo definitivo de destruição. Embora apenas Sodoma e Gomorra sejam mencionadas aqui, é claro que as outras cidades da planície, como Admá e Zeboim, também foram destruídas. Somente a pequena cidade de Bela, ou Zoar, foi poupada, e isso por pouco tempo. A frase enxofre e fogo é um idiomatismo comum no hebraico para enxofre ardente. Os milagres pelos quais Deus, de tempos em tempos, interveio nos processos rotineiros da natureza, geralmente consistem no uso incomum de forças e elementos naturais já existentes, betume, enxofre e outros materiais combustíveis têm sido extraídos e exportados dessa região durante anos. Comentando os versos 24 e 25, que nos diz: Deus destruiu Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades. Na margem oriental do Mar Morto estão os restos de 5 cidades que, apesar de sua localização e da presença de água fresca, continuam em ruínas até hoje. 26. E a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló olhou de volta para a cidade, onde estavam sua casa, suas posses e até mesmo alguns de seus filhos. Nesse momento se recusou a deixá-los. Seu coração, empedernido, tornou a lembrança dessa mulher uma advertência perpétua para aqueles que gostariam de ser salvos, mas se contentam com meias medidas, que parecem abandonar o mundo, mas ainda estão com o coração nele. Olha que advertência para nós. Os anjos a haviam forçado a sair da cidade, mas não podiam salvá-la contra sua vontade. Ela era, por natureza, uma pessoa irreligiosa, provavelmente uma nativa de Canaã, conforme está no livro Patriarcas e Profetas, página 174. Uma mulher irreligiosa preferiu morrer a deixar Sodoma. Lamenta-se sua sorte, apesar do benefício de seu exemplo. Com isto, meus queridos, aprendemos que é fatal olhar para trás. Todo o nosso passado está repleto das lembranças de nossos pecados e falhas. Resta apenas uma esperança. Fujamos para a cruz do Divino Redentor. E ela foi transformada numa estátua de sal.
Não se sabe por quanto tempo a pilastra de sal que continha seu corpo permaneceu visível. Em alguns locais, a praia sudoeste do Mar Morto apresenta formações de rochas de sal, algumas das quais se assemelham a figuras humanas. Os viajantes têm chamado uma ou outra destas como a mulher de Ló, mas tentar identificar qualquer delas dessa forma seria realmente muito improvável e uma tolice. Verso 29. É importante observar-se que a salvação de Ló foi devida à intercessão de Abraão. O capítulo 14 nos fala de Abraão recuperando Ló por meio de espada. E agora, o capítulo 18 nos apresenta Abraão recuperando Ló, ou salvando Ló por meio da intercessão. Nas cidades modernas, há indícios dos pecados que causaram a destruição de Sodoma. Testemunhemos contra eles, de modo a impedir a inevitável condenação. O verso 30 nos revela que Ló e suas duas filhas receavam permanecer em Zoar. Ironicamente, enquanto Ló procurou viver em Zoar por causa de seu temor em viver nos montes, ele agora vive nos montes por temer Zoar. Note o contraste da prosperidade e perspectivas de Ló. Dominado pelo pânico, Ló rapidamente saiu de Zoar com medo de que ela também partilhasse do destino de suas 4 cidades irmãs que já haviam sido destruídas. Agora, versos 30 a 38 nos apresenta mais relatos desta triste situação de Ló. Fugir para o leste separa Ló ainda mais da família de Abraão e das promessas divinas. Cada vez mais podemos perceber que Ló se distanciava de Abraão como servo de Deus e a sua situação foi ficando mais e mais difícil. O resultado envolve incesto e a origem de 2 povos que se opuseram decididamente a Israel, isto é, os moabitas e amonitas. Apesar da família nuclear de Ló ter sido salva de Sodoma, os valores e princípios de Sodoma sobreviveram com eles. Olha que tragédia! Os princípios imorais de Sodoma, eles vieram com Ló e suas filhas. Então, no verso 31, traz o plano das filhas. Como Ló já estava velho, muito velho para se casar novamente e provavelmente não teria outros descendentes, o verso 32 apresenta a iniciativa das filhas em dar-lhe vinho, embriagando e tendo relação com o próprio pai. A iniciativa das filhas de Ló contrasta com a de Ló, que aparentemente não se esforçou para encontrar marido para elas. A sua imoralidade sexual prenuncia a sedução de suas descendentes sobre os homens de Israel, lá em Números 25. Agora o verso 36 nos revela que elas conceberam do próprio pai. Neste ato, as filhas de Ló revelaram a má influência de Sodoma. Haviam crescido num lugar onde abundavam a embriaguez e todas as formas de imoralidade. Consequentemente, seu juízo estava embotado e sua consciência insensibilizada. Ló foi responsável pelas circunstâncias
que as levaram ao pecado, e também foi responsável por ter bebido o vinho que elas colocaram diante dele. Ló teve culpa nessa questão. O preço que Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi a perca de toda a família. Os vis e idólatras moabitas e amonitas foram a sua única posteridade. Ló foi salvo de Sodoma, mas levou Sodoma dentro de si. Que relato triste, né? Que a palavra de Deus nos traz neste capítulo 19. Verso 37, Moabe. Assemelha-se à expressão hebraica que significa do pai. E o verso 38, Ben-Ami, o outro filho da filha mais nova, que significa filho do meu povo. Agora os versos finais, 37 e 38. Esta conclusão genealógica inicia a história amarga de animosidade de Moabe e Amon contra Israel. Os próprios parentes, né? Os moabitas e amonitas foram rejeitados por Deus não por causa de sua linhagem questionável, por serem, gerados dessa forma, mas porque eles destrataram o povo de Deus, a Israel, conforme vamos encontrar lá na frente na história bíblica. Ruth, uma ancestral de Jesus Cristo, era moabita, mas por causa de sua fé, acabou sendo contada entre os da tribo de Judá. Isso fica claro para nós, gente, que Deus não faz acepção de pessoas por questão de raça, por questão de qualquer questão, seja de raça, seja de questão também de diferença monetária, não há razão alguma para Deus escolher um e rejeitar outro. Essa história deixa muito claro isso. A história de Ló e sua família é trágica. Sua lembrança ficou para sempre imaculada. Seu pecado foi perdoado, mas o mal dos anos devotados ao prazer e ao lucro se prolongou por muitas gerações depois dele, conforme também está no livro Patriarcas e Profetas 168. Aqui finaliza os comentários dos versículos, são 38 versículos neste capítulo, Agora vamos para o complemento, o que diz o Espírito de Profecia, dentro do estudo de hoje, do capítulo 19, dessa terrível lição na história de Ló. Ló fizera parte da casa de Abraão e fora moldado a ponto de apresentar o mesmo espírito cortês que Abraão manifestava. Estes homens, os anjos, pareciam como outros homens quaisquer quando foram até Ló, lá em Sodoma. E se não tivesse este cultivado um espírito de cortesia, poderia ter perecido com o restante de Sodoma. Era tão grande a impiedade dos habitantes de Sodoma que estes teriam agredido os homens que trouxeram a mensagem e foram hospedados por Ló. Mas os anjos de Deus protegeram a Ló de ser feito em pedaços pela turba fora de sua porta, ferindo-os com cegueira para que não pudessem encontrar a porta. Após esta exibição de impiedade, os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua visita. Ordenaram então a Ló que, se tivesse filhos ou filhas naquele lugar, deveria levá-los para fora da cidade. Ló recebeu permissão de ir aos seus familiares e contar-lhes que a cidade seria destruída e que deveriam fugir dela. Mas todos os seus apelos e advertências foram inúteis diante deles.
zombaram daquilo que consideravam temores supersticiosos. Afinal, ali estava Sodoma como sempre tinha sido, e não havia evidências em nada que seus olhos pudessem contemplar, que os levassem a concluir que diante deles estaria a destruição. Vou abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas também acreditam assim hoje, que este mundo sempre foi assim, diante das tragédias, dos terremotos, tempestades, dos crimes, da fome, das pestes. Isso sempre aconteceu, as pessoas dizem. Portanto, o mundo nunca vai ter um fim. Não é assim que as pessoas pensam? Uma grande maioria hoje? Assim pensaram também os sodomitas e até os filhos de Ló. Mas o anjo, voltando ao texto, ao retornar Ló, revelava pressa e ordenou-lhe que fugisse de Sodoma. Ló ficou, por assim dizer, estupefato com o pensamento de que deveria sair sem suas propriedades, levando consigo apenas a esposa e 2 filhas. Os anjos precisou os tomar pela mão, conduzindo-os para fora da cidade. Assim que saíram da cidade e se puseram a caminho da montanha, o anjo disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Conforme o verso 17, a ordem clara: não olhes para trás. A esposa de Ló volveu os olhos para a cidade, para aquilo que havia deixado lá. A maldição de Deus veio sobre ela e ela se transformou numa estátua de sal. Podemos ver que Ló cometeu um erro ao estabelecer o seu lar em Sodoma. Ali perdeu ele não só as suas posses, perdeu tudo, exceto 2 de suas filhas. Esta é uma lição que deveríamos levar a sério. Pode haver lisonjeiras oportunidades para os filhos de Deus, mas devem eles considerar todos os lados da questão antes de decidir-se. A primeira pergunta de todos nós deve ser: como ficará minha alma? Assim terminamos este texto da meditação matinal de 2002, página 75, trazendo esta reflexão profunda para nós. Como ficará minha alma? Deveria Ló ter inquirido quando escolheu habitar em Sodoma. Amados, o estudo de hoje, capítulo 19 de Gênesis, nos traz várias lições. Relacionar-se Deus ama o pecador, mas é intolerante ao pecado. Isso fica muito claro. Deus ama o pecador, mas é intolerante ao pecado. O pecado corrói a sociedade, tornando tolo o seu portador. Aprendemos nesta história de Ló em Sodoma como é perigoso nós nos misturarmos com o ambiente em que vivemos quando ele é extremamente corrupto. Como permanecermos puros numa cultura tão moralmente corrompida? A palavra de Deus nos revela qual é a resposta. Salmo 119, versos 9 a 11. Vivendo pautado pela palavra de Deus, com a ajuda divina. Portanto, não se deixe, você que está me ouvindo neste momento, moldar pela cultura, mas pela Escritura. Olha que pensamento maravilhoso. A nossa conclusão de hoje,
o pensamento do dia, leve com você. Fuja do pecado olhando sempre para Jesus. Consagra-te. Como derradeiro povo do Senhor, temos cumprido com fidelidade a obra que Ele nos confiou? Sigamos o exemplo do pai da fé, que, de madrugada, ia à presença do Senhor em oração. Salva-te, salva a tua família, não te demores. Eis que o Senhor ainda está à nossa porta, batendo ao nosso coração. Portanto, vigiemos e oremos. Amigos, irmãos, companheiros desta jornada bíblica, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada aqui nesta terra. Amém? Agora eu quero orar por você, orar com você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir a sua voz ao iniciar um novo dia. Senhor, que o teu Espírito Santo possa gravar em nossa mente estes ensinamentos que extraímos deste capítulo estudado hoje, deste relato triste da história de Ló e sua família, que infelizmente permitiram que os costumes, que os pecados de Sodoma infiltrassem aos poucos em suas vidas, em seus corações. Senhor, isto nos alerta para o nosso tempo hoje. Vivemos em tempos semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. E nós precisamos do teu auxílio, do teu socorro, para que também, assim como livraste Ló, ali com teus anjos, escapa-te por tua vida, também nós possamos ser salvos deste mundo de pecados. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Fica conosco, tem misericórdia de nós. Dá-nos a tua paz e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Como o capítulo hoje foi um pouco maior, nosso tempo também foi maior, né? Mas que possamos extrair e meditar ao longo deste dia nestas lições que juntos estudamos no capítulo de hoje. Um grande abraço, compartilhe e deixe o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.